Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Eles estão no campo, na sua rua, por todos os bairros da cidade, inclusive na internet. E ao mesmo tempo, sempre ao seu lado. Alguns não puderam parar. Outros continuam lutando bravamente. Todos aprendendo a se reinventar. Eles são os pequenos negócios, gigantes na força e na coragem, que não desistem e nem se entregam, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque por trás de um pequeno negócio, há muito mais do que produtos e serviços. Há famílias, há sonhos, há um povo guerreiro. Compre do pequeno negócio e ajude a nossa gente a seguir em frente. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, sempre saudade. De uma semana para outra sempre dá saudade. Porque sempre dá aquela... Você não para de pensar no bate-papo, porque você diz assim, poxa, aquele foi bom. O pessoal gostou, os convidados. Então a gente tem que pensar nos próximos convidados. E pensar bem também, não é? Pensa, diz, bom, filé do Zezé, legal e tal, aquela coisa toda. Pá. Os convidados. É muito importante, mas muito importante mesmo, que a gente mantenha esse programa no nível que vocês sempre gostaram. Afinal de contas, são 32 anos de programa, 28 mil convidados. Não é brincadeira um negócio desse. Então... eu tenho sempre que caprichar. Não é que eu só tenha que trazer figurão, não, pelo contrário. Eu tenho que trazer gente que traga coisas boas e novidades para você. A pessoa que está comigo aqui para abrir o programa de hoje é inquestionável. É inquestionável para mim como pessoa. É inquestionável para muita gente que eu conheço e, sem dúvida alguma, quando ele deixou o cargo mais importante que ele deixou, ele saiu com 82% de aprovação. Será que Cícero Almeida ainda é um grande nome para a política de nosso estado? Eu tenho certeza que sim. Cícero, como vai? Bom, primeiro, deixa eu te agradecer mais uma vez. Acho que eu sou um recordista aqui, conversando com o cara que mais concedeu entrevistas aqui. A minha saudação respeitosa a você, aos telespectadores, a sua família. E muito dizer obrigado. Que é sempre bom estar aqui do seu lado, é sempre aprender mais e sempre receber energias positivas. E vindo de você que conhece tão bem a nossa história, eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar, de debater, de falar de Maceió, de falar de Alagoas, de falar da política, de falar das coisas boas que nós fizemos e que proporcionaram tanto bem à população alagoana. Não tenho dúvida. Olha, não tem melhor local do que esse aqui. Não é? Eu de vez em quando vejo as pessoas discutindo determinadas coisas que foram feitas lá na época quando o Cícero Almeida era prefeito e esquece de dizer... aquilo ali foi Cícero Almeida. Então estavam discutindo a questão do aterro sanitário. Aquilo ali foi Cícero Almeida. Eu me lembro de entrevista dada dentro do aterro, no dia da inauguração. Lembra disso? Lembro. Você, Mozart Amaral, uma turminha maravilhosa. Primeiro aterro sanitário do Nordeste. Do Nordeste, sem dúvida alguma. E que deu margem a uma grande discussão. Quer falar um pouquinho sobre isso? Veja só, isso é um tema que é tão desgastado, Geraldo, nem causou tanto desgaste. Verdade. Porque nós trouxemos para Maceió e fizemos de Maceió de uma área que era condenável e condenada, que era o lixão, durante mais de 40 anos. Não tenha dúvida. Nós acabamos com aquele lixão. Uma vez um ex-prefeito, conversando com ele chegou e disse, a maior obra sua foi ter retirado o lixão dali. Não tenha dúvida. Eu não entendo que tenha sido a maior, mas eu acredito que ela está entre
as maiores, porque quando nós retiramos Com dali certeza. o lixão e ousadamente, contrariando, como o doutor Ibigato mandou, que você tem que ser ousado e contrariar interesses, nós contrariamos muitos interesses Não tenha dúvida. ao instalarmos o aterro sanitário. Exatamente. Nós desapropriamos uma área e aqui enalteça-se o proprietário da área, porque nós desapropriamos de acordo com o valor venal, entendeu? Não foi de acordo com a vontade e o preço que ele queria, que a família Vasconcelos, e lá nós levamos para lá, tiramos de dentro de Maceió aquela vergonha que era o lixão. Exatamente. E transformamos hoje em uma das áreas mais valorizadas, né, que nós trouxemos para cá o Parque Shopping. Perfeito. Nós temos agora Poxa. a Unimed, nós temos o Atacadão, nós temos inúmeros prédios sendo construídos, nós temos mais de 1.000 apartamentos As avenidas de ligação. que serão construídos ali. Meu Deus, né? quando é que o litoral se unia com a parte A alta? doação do Uma Dr. loucura. Fernando Melo, de Isso. toda aquela área, para que nós Perfeito. executássemos a primeira etapa da Márcio Canuto, Isso. que vai ser homenageado agora, dia 9 de abril, no dia do Merecidamente. aniversário dele, estou sabendo, e estaremos lá, porque é um cara que faz parte da minha Com história. certeza. Em seguida, a dona Josefa de Melo, o lado crítico dessas coisas, que chegaram até a dizer que era em homenagem à minha avó, tá? Que mãe da minha mãe, que se chamava Josefa de Melo. Certo. Né? Eu não gosto dessas coisas, eu gosto de homenagear. Eu gosto de Perfeito. homenagear as pessoas. Perfeito. E ali não foi à toa, foi uma homenagem totalmente justa. Verdade. De um filho para uma mãe. Porque Verdade. na hora que ele doou toda aquela área, Verdade. e a mãe dele foi homenageada, ele provou que era um Com grande certeza. filho. Então, Quem é Maceió? a área de expansão desculpa. nossa, Ah. a área de expansão nossa não está restrita só ali. Não, está claro que não. Está restrita na Grande Maceió, Exato. onde nós executamos grandes Inclusive obras. aquela estrada lá de baixo. Sim. lá Que nós deixamos a Rota do Mar, Rota que o do prefeito Mar. intitulou de Rota do Mar, entendeu? Aquilo ali foi uma obra que nós deixamos 22 milhões Exatamente, dela. Tá? exatamente. Inclusive ainda falta uma parte, que é a parte que dá acesso ao próprio aterro sanitário, que não foi executada ainda. Perfeito. Espero que executem. É. E tudo que aquilo ali cresceu, né? Se Não, você não tenha contar, dúvida. o primeiro Mudou. conjunto foi o Cidade Sorriso 1, depois fizemos o Cidade Sorriso 2, Verdade. depois ligamos. E aí você sabe muito bem, o Frei Damião ao Céu uma Bandeira. Perfeito. Né? Enfim, às vezes eu tenho dito o seguinte, se eu for falar de Maceió durante uma entrevista, a gente passaria Claro, mas mesmo assim... 3 horas, 4 horas falando do que foi feito. Mas eu mesmo assim vou pedir a você que, emocional ou não, você me diga, quem é Maceió para você? Maceió, Deus é tudo para mim, Com meu certeza, pai, com certeza. minha mãe, meu pai que está com Deus, minha mamãe que está aqui com a gente, graças a Deus ainda com 90 anos, tá? E Maceió que me acolheu em 1974, quando eu cheguei aqui com 16 anos de idade. Tá? Então isso aqui não existia. Aqui onde nós estamos falando, É aqui não verdade. existia. É. Tá? A orla de Maceió só existia a praia. É. Tá? Tudo aquilo ali era carrapateira, É. né? Aquela coisa toda, até o era saudoso Canetinha. E- O saudoso o Canetinha meu querido Canetinha. levantou muito essa ideia da carrapateira, da produção dela, É enfim. verdade. Ele que levantou na época. Isso. Então eu conheço. Falei até dele essa semana. Eu conheço Maceió como ninguém, tá? Porque aqui eu fui cobrador de ônibus, aqui eu fui taxista, aqui eu fui repórter policial durante 25 anos, atuando, andando em todos os bairros de Maceió, e aqui eu tive a felicidade de ser prefeito de Maceió e conhecer verdade. seus problemas. Duas vezes. Inclusive, Duas exatamente, vezes. inclusive como um repórter. Sem dúvida. Combativo e independente que fui. É verdade. Né? Nós tínhamos esse conhecimento e sabíamos onde Isso. a população estava mais precisando. Existia um negócio lúdico na administração dele, que eu sempre bati palmas. Durante toda a administração, ele não deixou de fazer o programa dele, um programa musical maravilhoso, às 5 horas da manhã, 5 horas, né? Eu sou funcionário É. da 96, É. somando-se o período de operador de áudio, eu tenho 35 anos da Perfeito. 96. Tô fora do ar, que a gente tem que amarrar o burro do dono manda. Claro. Né? Então, no entendimento da direção, a gente teria que dar um tempo fora do ar, depois, quando eles entenderem Perfeito, é outra que coisa. eu devo voltar, eu volto. Mas nós levantamos a bandeira do forró na 96. Começou na Rádio Pajuçara por volta de um ano e meio. Nós ganhamos todos os horários em audiência.
tá? E em seguida eu fui contratado pela 96, no dia Muito bem. 14 de outubro de Muita coisa, 88. muita coisa. Por aí afora. Fez muita São 35 coisa. anos. Agora me responda uma coisa, o que é começar de novo, não importa em que. O que é começar? Recomeçar. Veja Qual só. é o espírito do recomeçar? Veja só, eu queria até aproveitar o seu programa para agradecer, porque depois da minha filiação ao PDT, eu recebi inúmeros convites de inúmeros colegas, radialistas, jornalistas, e concedi inúmeras reportagens, e isso causou uma repercussão danada. Tá? E às vezes o cara pergunta por que o Cícero tem a oportunidade de falar no Geraldo, de falar em outros programas, e a gente que está com mandato não tem. Como é que um cara sem mandato tem Os essa meus oportunidade? colegas todos gostam de você. Eu quero apenas dizer que é uma semente que eu plantei. É. Eu plantei uma semente no rádio, desta semente saíram políticos também, Isso. saíram bons repórteres, Com certeza. grandes operadores de áudio, grandes comunicadores, e nessa geração toda eu estou inserido. E muitos Com destes certeza. que me entrevistaram conhecem a minha história, como eu comecei no rádio, como motorista, e ao nível que nós chegamos profissionalmente falando, sem passar por cima de ninguém. Exatamente. Então eu digo a você da minha satisfação de ser radialista, de ser jornalista, de ter sido deputado federal. Vou engatar uma ré aqui Isso, no exatamente. popular. Vamos lá. Ter sido deputado federal, prefeito por 2 vezes, deputado estadual, Isso. vereador e radialista há 40 anos. É isso Entendeu? E se Que voltar não hoje... se joga fora. Não, e se o cara chegasse hoje pra mim, não é demagogia não, se chegasse uma condição do Casio Almeida, você vai ter que sentar na roleta lá e trabalhar de cobrador de ônibus. Eu trabalhava com a maior humildade do mundo, tá? Só que Deus, ele prepara você e vai dando oportunidade a você, É verdade. e você tem que segurar as oportunidades que ele concede. Verdade. Então eu tive Deus e a população alagoana, a população de Maceió, que me deram nesse decorrer de 20 anos, quase 1 milhão de votos. É verdade. Se você Agora, somar as 2 eleições de prefeito, Oxa. a terceira da candidatura de deputado federal, de vereador, de deputado, e sem contar que em 2010 nós tínhamos a possibilidade de ganhar uma eleição de governador, Muito bem. e abrimos mão disso por amor a Maceió, por amor ao nosso povo. Você terminou o último mandato em 2010, é isso? O último 12, 2012. 2012, exatamente. 2012 nós temos 12 anos aí de diferença Isso. agora, não é isso? Nesse Muito intervalo ainda fui deputado federal. Exato. Mas qual é a visão que você tem hoje da necessidade do povo de Maceió? Agora, olhando por um outro prisma. Eu não vou ser prefeito agora, pelo menos não vou ser, mas eu vou ser vereador, eu preciso ser vereador, porque eu tenho esta ótica sobre o povo de Maceió. Geraldo, a população periférica de Maceió, ela está carente. E ninguém venha com conversa aqui, porque está falando com quem conhece, tá? Ela está carente, na verdade, de tudo. Atribuir responsabilidade a quem, aí fica com a população. Mas vejamos o seguinte, se durante os 8 anos do prefeito que antecedeu o atual prefeito, se tivesse sido feitos os investimentos devidos, principalmente na área periférica de Maceió, nós teríamos outra visibilidade. Perfeito. Mas, lamentavelmente, a nossa visão, estou falando da minha, pessoal, que não é a da população, é que na minha visão, a população periférica de Maceió ela foi abandonada, né? E não foi abandonada só pelo o desgaste, pelo mal que a Braskem causou Claro. com a situação do Pinheiro e do Claro, Bebedouro. claro. Não, ela foi abandonada politicamente também. Você não sabe quem são os representantes da periferia de Maceió e da população carente. Quem é que fala em defesa da saúde? Quem é que fala em defesa da educação? Quem é que fala em defesa da segurança? Quem é que levanta os problemas que Maceió passa e que Maceió tem? Ninguém. Tá todo mundo calado. E é assim que funciona. Então, quando nós estávamos na prefeitura, nós tínhamos num grupo de 21 vereadores, nós tínhamos 18, e os 3, inclusive, votavam com a gente em inúmeros projetos. Por quê? Nós estávamos bem intencionados, nós fazíamos o que era de melhor para a população, e o trabalho que nós fazíamos atendia os principais requisitos dos seus representantes. Aí você chega num ponto interessante. Cícero Almeida, vereador, que tem esse conhecimento total de Maceió. E vários outros vereadores que se acham donos de determinados redutos. Como trabalhar? Eu seria um Geraldo Câmara, independente. Seria não, sou e serei, tá? Independente.
Até porque quando alguém achou e entendia que eu ficava, muito bom isso, saudosa memória, que Deus possa ter o recebido e ter se conciliado para com ele, Dr. João Lira. Tá? Quando alguém imaginava que quem ia mandar na prefeitura era Dr. João Lira e o grupo dele... Sou testemunha disso, não é? Não é que nós peitamos, nós usamos a independência que nós tínhamos e aquilo que nós tínhamos pregado para a população, né, verbalmente falando, do que seria a nossa administração. E foi um dos melhores acertos. E assim foi. Nós contrariamos interesses de muita gente desse estado. Aqueles que foram atingidos, talvez, se não por uma expressão que sempre eu fui, de certa forma, e acredito eu, respeitoso para com todos, mas algumas atitudes do prefeito que contrariou a muita gente, se alguém for contrariado, que me desculpe. Agora, tudo que eu fiz foi para o bem de uma população e transformei Maceió em uma das cidades mais belas do Brasil e tenho orgulho disso. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Aliás, você sabe que eu sou dos que realmente colocam suas qualidades aí abertamente. Eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Eu tive a honra de trabalhar com você, mas se não tivesse tido essa honra, mesmo assim, seria esse o meu comportamento. Agora eu te pergunto, você é candidato a vereador. Quem vai ser o vereador? Cícero Almeida. Veja só, eu tinha, pela lógica, eu teria que ter sido vereador pelo PDT, mas o PDT na época não me entendeu. Quem comandava o PDT, que não é o caso, não foi o Ronaldo. Agora eu tive a oportunidade de voltar para o PDT. Tá, então eu fui eleito deputado estadual, depois fui eleito prefeito e depois, dentro de um acordo político entre o presidente do PDT, que não foi o Ronaldo, quero deixar claro aqui, tá certo, entre doutor Geraldo Sampaio, saudosa memória, e doutor João Lira, eu fui para o PTB. E daí foi uma sequência de escorregos que não foi culpa minha, mas partidariamente falando, quando você se filia a um partido, você fica submisso às decisões do partido. Essa volta para o PDT foi com esse objetivo. E o Ronaldo me conhece, sabe, ele também sabe que político foi com a experiência que tem. Nesse projeto nós temos dois, se não dois grandes políticos, mas pelo que a população tem visualizado, os dois melhores prefeitos que passaram por Maceió. Ronaldo, durante o período dele, foi um grande prefeito. E nós cumprimos a nossa missão e nada melhor do que a população para avaliar, sair com a melhor avaliação a nível de Alagoas. Então a população pode ficar ciente de que eu estou voltando para levantar essa bandeira de Maceió, porque a cidade está esquecida. Precisa assistir aquele show da Simone. Estou voltando. Sim, toquei muito quando operador, toquei sim. Estou voltando. Pois então, voltando com essa missão de servir a população e dar sequência ao pagamento de uma dívida que eu tenho para com essa população, que ela é impagável para com Deus e para com a população de Maceió. Eu espero que assim eles entendam e caso fique consolidado todo esse processo, eu irei defendê-la em todos os sentidos, defendê-la à população de Maceió. Você está com 62, não é isso? 66. Que número bonito, hein? Bonito. Se somar, dá o partido 12. Pois é verdade. Você considera que essa sua rentrée... Eita, o negócio ficou bonito essa agora. A palavra eu vou ter que buscar no dicionário. Vai levar novamente você um dia à cadeira de prefeito? Não, eu nunca tive grandes sonhos nem grandes ambições. Quando eu não queria ser vereador, eu queria ser, tá? Foi uma questão de honra. Quando eu não queria ser deputado, me forçaram a ser deputado e a população contribuiu para isso. Quando eu não queria ser prefeito, eu tinha medo, eu não sabia o que era que eu ia fazer ali. A população, vocês foram responsáveis por isso e me deram a oportunidade de dirigir Maceió durante 8 anos. Quando eu não queria ser deputado federal, né, com a eleição perdida, Deus tocou no sinalzinho dele lá de positivo e eu tive 65 mil votos, entrei lá no cantinho, ainda fui o 8º colocado. Então, façam a mesma coisa. Se assim entenderem, continuem insistindo comigo que eu vou continuar fazendo bem, fazendo bonito e orgulhando vocês. E fazendo o contrário, batendo palma para eles. Sim. Cícero, que prazer enorme sempre receber você aqui. Prazer grande mesmo, todo mundo sabe disso. Eu não escondo e não escondo mesmo. E não tenho por que esconder.
certo? Então, vamos em frente, que atrás vem gente. Parabéns pela luta, sobretudo pela garra e pela luta. Muito obrigado. Que seja sempre que prevaleça a vontade de Deus em nossas vidas. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela do João, pela da sua família, e sou muito grato a Deus também por todas as oportunidades que Ele me concedeu e que você me concedeu aqui também, né? Vou para o livro dos recordes, com certeza. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado a você. Obrigado a vocês também, que com essa atenção que vocês dão aqui ao nosso primeiro convidado. Porque nós vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, e já com o nosso segundo convidado, que está no auge da coisa, imposto de renda e leão em cima da gente. Na sua rua, por todos os bairros da cidade, inclusive na internet. E ao mesmo tempo, sempre ao seu lado. Alguns não puderam parar. Outros continuam lutando bravamente. Todos aprendendo a se reinventar. Eles são os pequenos negócios, gigantes na força e na coragem, que não desistem e nem se entregam, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque por trás de um pequeno negócio, há muito mais do que produtos e serviços. Há famílias, há sonhos, há um povo guerreiro. Compre do pequeno negócio e ajude a nossa gente a seguir em frente. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Pois é, meu amigo, voltamos aqui ao nosso programa. Quando o Cícero Almeida acabou o programa, a gente estava se despedindo ali nos bastidores, vamos chamar assim de bastidores, o meu querido amigo Reinaldo Almeida, olha, Almeida também, mas não é parente do Cícero, não. O querido Reinaldo Almeida, que é o delegado da Receita Federal aqui em Alagoas, a gente brincava com o Cícero e dizia assim, olha, o leão tá solto, o leão tá aí. Como é que é? E você já se apavorou com o leão? Eu disse, não, tá tudo bem. E aqui é gente boa, mas tá tudo certo. Isso aqui é bom. Engraçado, que coisa interessante. Como é que hoje a comunicação pode transformar a imagem de um produto numa imagem positiva? Há anos atrás, essa inclusive... épica, quase épica figura do leão, né? Era apavorante. Chegava na época do imposto de renda, meu Deus, será que eu vou ter que pagar muito? Meu Deus, não existia nesse negócio de restituição, era uma coisa meio diferente, não é, Reinaldo Almeida? É verdade, Geraldo. Prazer receber. É verdade, Geraldo. Você pontuou bem. A comunicação faz a transformação. Não tem a dúvida. Isso aconteceu com o símbolo do leão da Receita Federal. Que, de certa forma, era uma ideia da época, daquele leão rugindo, poderoso, né? Daquela violência, assim, eu vou atacar o contribuinte. Perfeito. Hoje, não. Claro que não mais. Isso está, quer dizer, ultrapassado. Era uma imagem, até sob o aspecto, não só da comunicação, mas do próprio governo, era um negócio que não tinha cabimento transformar. Por que medo? Exatamente. Não é? Exatamente. Pronto. O contribuinte é, na verdade, um parceiro do Brasil.
não é verdade? Então a Receita tem o contribuinte como um ente, um parceiro que ajuda o país. Não quer, até porque a Receita Federal não legisla, ela aplica a legislação. Não tenha dúvida. Tá? Então ela está para aplicar as regras para, de um lado, do lado da concorrência, por exemplo, ela tornar as regras concorrenciais iguais a todos, para que se sobreponha, sobressalte os melhores. No lado da pessoa física, para cada um oferecer a sua contribuição para o país. E especialmente, eu pontuo aqui, especialmente, a área da contribuição previdenciária. Porque sem uma Receita Federal atuante, vigilante, vamos dizer assim, e antenada com as transformações da sociedade, nós não teríamos uma previdência social tão efetiva como tem hoje. A Receita Federal atua também nesta área, arrecadando e fiscalizando as contribuições. Bom, agora você chegou num ponto maravilhoso. Por quê? Porque nem eu, ao entrevistar o Reinaldo, e nem em nenhuma entrevista, eu vi o Reinaldo atribuir à Previdência Social uma nova qualidade na atuação da Receita Federal. E eu quero entender isso e aposto que ele quer também. Perfeito. Dentre as áreas de atuação da Receita, desde 2016 aproximadamente, houve a fusão entre a fiscalização da Previdência Social com a Receita Federal, de forma que trouxe para a Receita a fiscalização, a normatização e a cobrança da Previdência Social. Perfeito. Estes valores. Aí você está a Previdência Social, você pode pensar assim, o MEI. O MEI, quando foi criado, ele foi criado muito mais para oferecer uma oportunidade, a cobertura da Previdência Social, aquele pequeno comerciante, do que outra coisa qualquer. E assim como as empresas atuam também, a Receita atua também junto às empresas para que dá o suporte, dá os recursos que a Previdência Social precisa. Então a Receita tem área de atuação, basicamente três grandes áreas, Geraldo e os demais interessados. Os tributos internos, tá? Envolve empresas, pessoas, como agora nós estamos na declaração de imposto de renda, a fiscalização, controle e cobrança do comércio exterior, do comércio exterior, do comércio exterior, importação, exportação. Isso. Muito bom, e da contribuição previdenciária. Toda a parte de fiscalização, cobrança e arrecadação da Previdência Social hoje está com a Receita Federal. Isso é extremamente importante para a Previdência Social, como a gente falou, a Previdência Social. Logicamente, sem perder de vista o foco foi criado a Receita Federal. Quando a Receita Federal foi criada, praticamente só existia comércio exterior e os tributos internos. Perfeito, que seria o imposto de renda. Que seria o imposto de renda. A época era o imposto sobre consumo, equivalente hoje ao IPI e o imposto de renda. Muito bem, hoje já a coisa se expande bastante, mas eu estou querendo entender melhor onde entra a Previdência. Você coloca o dedo lá, você tira algum valor daquilo que é descontado do... Sim, a Previdência Social, onde ela impacta na vida de cada um. Você é funcionário, você é servidor público, ao receber a sua remuneração, o órgão já tem por obrigação reter a parte da Previdência Social e recolher para o Tesouro. Você é autônomo... Mas o contribuinte sabe disso? Sabe. Ele vê? Sabe, vê. Tanto vê, inclusive agora na declaração de imposto de renda, esse é um dos itens importantes que compõe a base de cálculo do imposto, como dedução. O que você paga a Previdência Social, o que é descontado na folha de pagamento, é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. É dedutível? É dedutível. E as pessoas sabem, é dedutível ou é deduzível? É dedutível. Dedutível. Então eu posso botar um exemplo meu? Pode. Ora, veja bem, eu sou aposentado de INSS, ok? Sim. Só que hoje eu tenho uma outra atividade. Isso. Exerço essa atividade e recolho o imposto de renda bom, grandinho, e previdência, enorme. Em função do quê? Pronto. E é dedutível e eu nunca deduzi? É dedutível. Na remuneração... da pessoa física. Muitos, provavelmente seja o teu caso, mas muitos às vezes recolhem essa Previdência Social através de um MEI, por exemplo, tá?
ou então uma empresa. A empresa também, Sim, quando ela contrata... A empresa, ela desconta como previdência. Ela desconta como previdência e ela tem a sua parte patronal, equivalente hoje mais ou menos a 20%. Certo. Tá? Então, do que a empresa paga aos seus salários, seus prestadores de serviço, ela tem que recolher a parte patronal. Tudo isso vai para um fundo, que é o Tesouro da Previdência Social. É o fundo que paga a Previdência Social, que banca a Previdência Social, seja do empregado da iniciativa privada, seja do setor público, e que tanto se debate. Muito bem. É um debate constante a Previdência Social. Eu não tenho a menor dúvida, porque é a tal história. Pô, você já trabalhou tanto, você já tirou tanto da Previdência, agora você continua e não serve para nada. Sim. Aquilo que você, como aposentado em outra empresa, depois de aposentado, em outra empresa, é deduzido, para você não serve de nada. É porque se você complementar, né, esse novo tempo de aposentadoria, até que você pode ter uma segunda aposentadoria. É difícil porque o tempo de contribuição passa a ser longo claro. a partir da segunda, Claro, né? claro. A vida também não dura muito, né, verdade? Não, mas é possível sim, tá? Então tudo que na verdade você a Previdência Social, todo mundo contribui. Ela tem essa característica, não tem a dúvida. Tanto as empresas não como as pessoas, e ela tem um fim nobre. Perfeito. Que é custear a Previdência Social, que eu considero um dos grandes fins da Previdência Social. Uma vez eu perguntei sobre essa questão da minha contribuição nova, entre aspas, já tem uns 10 anos que eu contribuo por fora, e aí eu perguntei a um expert no assunto, ele disse, não, é porque você, a partir dali, você está contribuindo para todo mundo, não é para você. Né? Você faz parte desse todo mundo. É verdade. Aí muda um pouco. Na verdade, todos contribuem. Às vezes você não usa exatamente só em você, só se beneficia diretamente. Isso está sendo mudado, essas regras de Previdência Social. Hoje já estão bastante mudadas, mas ela tem essa característica, a universalidade de contribuição para que todos financiem quem precisa. Meu querido amigo, quantos contribuintes efetivamente nós temos no estado de Alagoas? Muito bem. Para o imposto de renda, que a declaração iniciou-se no dia 15 agora de março e vai até 31 de maio, há uma previsão de nós recebemos declarações, mais ou menos de 350.500 declarações. Que vocês já receberam? Não, a previsão de receber. Previsão de receber. Recebemos até a última consulta que eu fiz, já começou agora, dia 15. Né? Recebemos até a última consulta que eu fiz em Alagoas, 32 mil declarações. No Brasil, 2.400.000 declarações. É interessante pontuar que neste ano, eu não sei ainda qual o motivo, está havendo, comparativamente ao mesmo período do ano passado, que foi o mesmo período, também começou em março, nós tivemos, este ano está uma proporção maior do que, parece que as pessoas estão um tanto quanto mais ativas. Então deixa eu perguntar a você, que seria a próxima pergunta. Não terá sido por conta da mudança que está facilitando as pessoas de fazer o imposto de renda e mais cedo? O tal do formulário que chega quase pronto? O papel não existe mais há muito tempo. Hoje as 3 formas de declarar continuam a ser do ano passado, as mesmas do ano passado. Você pode declarar por smartphone e tablet, diretamente no site da Receita, ou baixando o programa, baixando, instalando e tal. Mas você falou uma coisa interessante, a facilidade. Existe até na internet, grupo de discussão, quem preencheu a declaração mais rápido. Teve gente que preenche em 1 segundo. 2 segundos. Ela já veio preenchida. Ela já veio preenchida, você disse bem. Agora, como é que ela veio preenchida, por exemplo, em relação a recibos médicos, recibos laboratoriais e por aí vai? Esta é uma das formas de declarar. Você pode declarar dessas 3 formas. E o método que você pode declarar, claro que você pode declarar digitando, né? Um a um recibo, nome a nome, trabalhoso. Mas você pode optar pela declaração pré-preenchida. O que é essa declaração? Todas as informações que os terceiros detêm, fontes pagadoras, banco, cartórios, planos de saúde, muitas vezes os profissionais liberais, quando você faz uma consulta no médico, no dentista, psicólogo, e ele acessa o carnê-leão, porque o imposto de renda, fazer só uma partezinha aqui, Geraldo, o imposto de renda deve ser pago mensalmente. Agora na declaração, é uma declaração de ajuste, então você junta todas as informações, consolida todos os rendimentos, todas as deduções
e presta a declaração do imposto de renda. Certo. Mas, na verdade, tem que pagar todo mês. Então, o profissional liberal, que não tem descontado na fonte, todo mês, né? ele vai pagar mensalmente através de quê? Carnê-Leão, Perfeito. que é hoje uma declaração, um recibo online. Aquilo ali já alimenta a declaração pré-preenchida. Muito bem. De forma tal que quando você opta por essa declaração, vem tudo para ela. Agora me diga uma coisa. Eu sou um que... Eu sou meio relaxado com o negócio de... me dá o recibo do médico, me dá o recibo do não sei o quê. Eu sou meio relaxado com isso. Mas como você disse que está havendo um preenchimento prévio, ou seja, as pessoas é que informam, está acontecendo isso? Sim. O médico, por exemplo, ele recebe um Pix, ele declara... Sim, na verdade ele teria por obrigação, ele tem Certo. por obrigação não informar necessariamente aquele recibo, mas ele Certo. preencher, acessar o site da Receita Federal durante o ano todo. Vamos supor que você fez uma consulta lá em janeiro. Então você preencheu, foi lá e pagou uma consulta particular. Pagou. Então o médico, particular, claro. Então o médico, normalmente ele vai lá no site da Receita Federal, ele ou o contador, né? Vai no site da Receita Federal, preenche umas informações para gerar para ele um DAF do pagamento do imposto. Este programa chama-se Carnê-Leão. Ou não, né? Ou não, se ele não pagar, não vai gerar, obviamente. Se ele não preencher o Carnê-Leão. Mas ele preenchendo o Carnê-Leão, essa informação já vem para a sua declaração. Muito bem. Tanto é que tem nos chegado notícias que várias pessoas, quando vão fazer a sua declaração pela pré-preenchida, descobre que veio um recibo médico que ele nem lembrava. Que nem Como lembrava. você. Exatamente. Exatamente. Como você. Se depender de mim, meu amigo. Que não é E as brincadeira. pessoas até têm falado comigo, eu não tenho plano de saúde. Então eu gasto uma fortuna com médico, etc. Pô, você tem que declarar isso. Agora, é preciso deixar pontuado aqui, Geraldo, que a declaração pré-preenchida apresenta essas facilidades, que tem até campeonato para quem entrega mais rápido, tá certo? Mas ela não dispensa a conferência. Ah, sem dúvida alguma. Tá? Você tem um recibo que por acaso não veio para a declaração, você coloca que aquilo lhe beneficia. Perfeito. Você recebeu algum rendimento que por acaso a fonte pagadora não informou, você preenche, Perfeito. porque você é quem arca com as consequências do lógico. erro. Tá? Perfeito. A declaração continua, apesar dessa facilidade toda, a declaração pré-preenchida continua a ser a declaração, né? Não é só pré-preenchida, da sua responsabilidade. Eu acho fantástico quando a gente conversa com o Reinaldo, porque o Reinaldo, ele não é aquele entrevistado que ele fica naquele rame-rame que todo mundo fica. Você sempre tem novidades para trazer para nós, você mostra as nuances do que é. E não é brincadeira, não é? Imposto de renda não é brincadeira. Qual é a contribuição, ou qual você acha que vai ser a contribuição do Estado de Alagoas para o imposto de renda como um todo no Brasil? Que percentual nós temos aí? O percentual é pequeno, porque o imposto de renda está muito relacionado à parte econômica, ao PIB de cada país, de cada estado. Então, Alagoas, em relação ao Brasil, ele até tem atividades que são importantes aqui, mas realmente a massa salarial, o volume de empregados, a quantidade de empregados, ele logicamente perde longe para São Paulo. Naturalmente, se eu disser a você que São Paulo é o maior, né, representa mais de 45%, com certeza. É normal. Então, bem assim como é Alagoas. Dentro da Alagoas, nós estamos sediados na 4ª região fiscal, que envolve os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco. Rio e Rio Grande do Norte. Dentre estes, Pernambuco se destaca porque tem uma economia muito maior do que nós. Agora, entre Alagoas, Paraíba e Pernambuco Paraíba e Rio Grande do Norte são mais ou menos equivalentes. Alagoas um pouquinho abaixo do Rio Grande do Norte, mas muito próximo à Paraíba. Em relação ao Brasil, realmente a contribuição, o volume de declarações, você vê, em 44 milhões de declarações, nós vamos contribuir com 350 mil. É um percentual pequeno. Pequeno, não tenho a dúvida. E aí eu te pergunto, rapidamente, o agro, que está crescendo muito aqui, ele já passou a representar alguma coisa no meio desses 300 mil? Sim, um fato interessante que aqui em Alagoas, e nós temos a oportunidade de ir ao órgão que trata disso, e é com muito prazer que nós vamos ao órgão. Nós temos um agro organizado aqui em Alagoas, até mesmo para o imposto de renda. Certo. O pessoal é muito interessado,
tá? Nos procura bastante, todo ano nós damos palestra ao pessoal voltado para o agro. É uma declaração, digamos assim, é uma declaração voltada para aqueles produtores rurais. Bem. Porque são muito interessados e é uma tributação interessante. Nós não falamos diferenciada, aqui... exato. Diferenciado. Nós não falamos aqui que o agricultor, para o imposto de renda, ele se comporta mais ou menos como uma empresa, onde ele tem custos e despesas. Certo. Então, ele está obrigado, por exemplo, a declarar se ele tiver a receita da atividade dele acima de R$ 153.199,50. Então, ao ano, se a só isso, agricultura familiar, talvez se ficar não, abaixo disso, não não chega a está entrar. obrigado a declarar. Ok. Mas acima disso está. E aí o agro tem essa característica, porque ele tem receitas e despesas. Mas começa a ter uma participação. E até pode compensar prejuízo. Muito bom. Que não tem na pessoa física, obviamente. Então começa a ter participação. Sim, tem participação. Reinaldo Almeida, delegado da Receita Federal do Estado de Alagoas. Com essa simpatia de sempre, os meus agradecimentos a você por mais essa entrevista. Que coisa boa. Obrigado, Geraldo. Nós aqui agradecemos e, como dizemos sempre, estamos sempre à disposição de você, do seu programa e dos telespectadores para esclarecer, orientá-los e também, cada vez mais, tirar essa mística. A Receita, o Leão, é um parceiro, é um orientador. É verdade. Nós temos muitos programas, Geraldo, de autorregularização incentivada, de autorregularização automática pelo contribuinte, sem a participação, sem aquela incidência de multa pesada. Muito bom. O contribuinte cometeu um erro, tem a oportunidade de regularizar. De reconversar, é isso mesmo. Exatamente. Tudo bem, muito obrigado, amigo. Obrigado Geraldo, mesmo. grande abraço. Muito bem, gente, nós vamos até os nossos comerciais lá com o nosso Sebrae e companhia e por aí vai. E na volta eu vou receber uma pessoa que há 20 anos eu não recebo nesse programa, ok? Com muito prazer. Voltamos já. Eles estão no campo, na sua rua, por todos os bairros da cidade, inclusive na internet. E ao mesmo tempo, sempre ao seu lado. Alguns não puderam parar. Outros continuam lutando bravamente. Todos aprendendo a se reinventar. Eles são os pequenos negócios, gigantes na força e na coragem, que não desistem e nem se entregam, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque por trás de um pequeno negócio, há muito mais do que produtos e serviços. Há famílias, há sonhos, há um povo guerreiro. Compre do pequeno negócio e ajude a nossa gente a seguir em frente. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, aqui no Filé do Zezé. Esse Filé do Zezé é tão gostoso, né, rapaz? Não é só a comida que é gostosa, não. É o pessoal que nos atende, é tudo, de modo geral, é música no fim de semana. É muito bom, o Filé do Zezé é muito bom. Por isso é que quando eu trago os meus convidados aqui, eu trago com muita satisfação. Primeiro vocês sabem que o nosso programa é diferente, a gente não é num estúdio de televisão, é sempre num barzinho, num restaurante. E eu tenho muito prazer da parceria que nós temos aqui do Filé do Zezé. Estou recebendo uma pessoa que há 12 anos, mais ou menos, eu não tenho o prazer. São essas coisas da vida, quando você vê, passaram-se os anos e você não viu aquela pessoa que você gostava tanto de conversar, das atitudes dela, etc. Essa pessoa é uma ativista de primeiríssima linha, professora. Olha, é uma figura.
e o nome dela é Arísia Barros. Você sabe quem é? Arísia, como vai você? Eu estou ótima e assim, sabe o que é muito legal? É que a gente está aqui para contar histórias. Não é verdade? Né? O tempo deu uma separada, mas a gente está aqui para contar história. Claro. Eu sempre digo que isso são as grandes bênçãos que a gente tem digamos, da espiritualidade. Fazer história, continuar por aqui fazendo histórias. Mas eu acho que essa é uma das coisas mais importantes da vida. Se você tem a capacidade de contar ou de fazer história, você está vivendo. Com certeza, não é verdade? Com certeza. E como você tem vivido, hein? Me conta. Olha, eu sou uma ativista, né? Eu sou uma ativista que acredita em mudanças, Perfeito. que acredita em revoluções. E a gente está buscando fazer essas revoluções. Quando é que você começou a fazer revoluções na sua vida? Quando me disseram que eu não podia fazer as coisas, quando me impediram de caminhar, quando, eu lembro, Geraldo, quando meu finado pai, disse, ele é funileiro, era um funileiro famoso, ele disse assim, mulher não pode trabalhar com funilaria, aí eu me revoltei, Mulher, por que não pode? Pois é, aí eu busquei formas de fazer, meu pai era um artista e eu achava lindo aquilo, eu queria aprender. Certo. Mas ele sempre pediu. Aí, nesse momento, eu descobri que a gente tem que fazer revoluções ultrapassando algumas ordens. Eu conheci você numa época em que eu tinha, se não me engano, do Estado, a secretária era Patrícia Mourão, e eu era diretor-geral da Secretaria das Minorias. Sim, não é? sim. E você era uma daquelas ativistas fantásticas em relação, sobretudo, ao racismo. Me fala, como é que você tem sentido, nesses 12 anos, a evolução da revolução? Nós evoluímos e botamos alguns passos atrás. Eu acho que trabalhar o racismo não é algo fácil, não é, porque existe uma opressão, às vezes invisível, que não quer que as coisas aconteçam. E a nossa sociedade é extremamente racista, E assim, como o racismo é um sistema de poder, você fazer enfrentamento a sistemas não é fácil, Mas a gente continua fazendo as provocações e usando estratégias diferenciadas para quebrar essa lógica da exclusão. Eu acho que a gente tem caminhado, a gente tem evoluído na proposta de trazer a sociedade para essa discussão. Hoje em dia, a sociedade já discute a questão do racismo. Não tenho dúvida, não discutia. Isso é bem Era importante. muito difícil, eu me lembro, 12 anos atrás só, gente. Eu me lembro dessa questão lá da Secretaria das Minorias, que dificuldade que era. Com certeza, não é? Com certeza. Era uma dificuldade muito grande. E aí, a questão, o movimento negro, isso se deve muito ao movimento negro, ele começou a investir em conhecimento, em estudo, em estratégia, e a gente vai criando essas bases, vai criando caminhos, né? E esses caminhos são, digamos, chega nos espaços públicos, porque agora a Prefeitura de Maceió tem feito um trabalho fantástico. Aqui eu abro um parênteses. Você ocupa hoje o cargo de coordenadora geral da Igualdade Racial da Prefeitura de Maceió. Perfeito. Então você está com todas as possibilidades de investir em políticas públicas. Políticas públicas. Me conta. E a gente tem feito, acho que a campanha Maceió é Massa Sem Racismo, muito boa, por sinal. Acontecida em novembro, pegou, né? Tanto é que o slogan pegou. E foi uma forma diferenciada de fazer o enfrentamento. É verdade. Né? A gente jogou, não sei se você viu, o carro do lixo na rua. Sim, com a frase. Claro. E isso provocou uma reflexão social. As pessoas paravam e liam e mandavam pra gente, olha, eu li, não sei o quê. A proposta mesmo era inquietar. Quando você começa a se inquietar, alguma mudança está acontecendo. Né? A nossa proposta como Prefeitura de Maceió é criar estratégias que
traga uma releitura, que faça um letramento racial, que as pessoas se permitam avançar nessa questão. Muito bem. Ela falou uma palavra aí que dificilmente é usada, mas que eu acho fantástica, que é o letramento. Letramento, na realidade, ele veio de uma palavra inglesa que queria dizer alfabetização. É uma alfabetização das novas políticas. É uma reeducação. Uma reeducação, é o letramento. Isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Quais são os projetos que estão junto com esse letramento? Nós fizemos, e interessante que todos os projetos são inéditos no Brasil. Nós fizemos uma qualificação com todos os profissionais da imprensa, da prefeitura, a questão da imprensa antirracista. Reunimos estagiários, estagiárias, jornalistas, para repensar, porque às vezes você começa a repetir uma coisa e nem percebe o teor racista daquela expressão. Perfeito, perfeito. Nós criamos o primeiro comitê do Brasil que reúne 20 secretarias para que a prefeitura discuta internamente e aprenda a lidar com as questões. A gente primeiro precisa qualificar os nossos servidores e servidoras para que isso vá à frente. Tem que começar por eles. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Aquele famoso servidor que atende a pessoa no balcão. Né? Isso. Aquele primeiro que atende, e quando olha, diz a pessoa é preta. Então, o atendimento é outro. Deixa pra lá, depois eu falo. Isso é uma piada, mas ela existe. Não, com certeza, é naturalizado isso. A questão da cor da pele, ela dificulta muitas coisas no Brasil. E tu não sei se tu sabes, Alagoas é um dos estados mais racistas do Brasil. Agora você vê. O estado de Zumbi dos Palmares, pois é. O estado que nunca poderia ser racista, por hipótese alguma, concorda? Olha, quando a gente pensa no mapa preto, no Brasil, o mapa preto são as ações efetivas da questão racial. Alagoas não entra. Alagoas não entra. E é doloroso para essa ativista, porque a gente tem lutado para que o processo vá adiante. É claro que a gente não luta só, mas é preciso que a máquina pública assuma isso, sabe? E o nosso foco agora é que a máquina pública da prefeitura agregue os princípios da inclusão, uma inclusão ampla. Sabe? Que as pessoas possam ser vistas como pessoas. Que as pessoas tenham seus direitos reclamados. Como é que você enxerga as diversas questões ligadas a cotas? Veja bem, quando eu estudei, eu olhava para trás na universidade, só tinha eu e outra. Né? Eu não entrei por cotas. Evidente. Aí eu digo, eu passei em primeiro lugar. Eu não entrei por cotas. Só. Mas veja, o sistema era outro. Nós tínhamos um ensino público muito bom. Muito bom. Muito bom. É verdade. E aí, o ensino público naquela época já era excludente, mas a gente conseguia ter apreensão do que era de sala de aula. E a pobreza de hoje não era tão abissal assim. Hoje, o povo preto é um dos mais pobres. Nós somos uma população... Não só o povo preto. Nós somos a população, a maior população desse país. Nós somos 56% da população. Exatamente. Mas, quando você pensa na desigualdade social, o maior quantitativo vai de novo para a população negra. Quando você pensa nas iniquidades sociais, somos nós os detentores dessas iniquidades. Ora, e a isso também chega a educação. Porque ainda hoje os meninos do ensino médio, meninos e meninas, são os negros, são os que mais desistem porque tem que ajudar em casa. A pobreza faz com que eles tirem eles da escola, sabe? E as cotas são necessárias para que a gente tenha esse pulo para a universidade. A universidade... Agora, deixa eu abrir um parênteses para te perguntar uma coisa. Porque você é uma pessoa que pensa.
Isso é muito importante. Muito. O problema é isso, precisa demais. Você não acha que essas cotas, ao invés de serem, até porque diminuiria o racismo, acho eu, ao invés de ser para a raça preta, ela fosse para a pobreza, ela fosse para os menos beneficiados, fossem brancos, pretos ou amarelos? Ela continuaria sendo uma cota racial, porque o grande percentual de pobre no Brasil é negro. Ah, mas não seria apontado. É isso que eu quero dizer. Não, veja bem, por que inquieta tanto a questão das cotas raciais? É o racismo estrutural, dizendo não é esse o caminho. O preto não tem que estar na universidade. Não, ao contrário, não tem nada a ver. Conhecimento. Eu acho que ele tem que estar, mas ele tem que estar junto. Eu não acho que deva haver segregação. Não é, a segregação já existe por si só. Certo. Quando a universidade pública é branca, a universidade é pública, mas quem está lá é o povo branco com condições de pagar a universidade particular. Entende? Porque o povo branco está lá. Porque ele então, mas você me ajuda quando eu falo da cota por necessidade, por pobreza. Tem um outro nome aí, me ajuda, gente. Quando seria a cota por condições econômicas. Condições econômicas. Novamente voltamos para a população negra. Claro, estarão em maior para volume. A população negra, porque nós somos esse contingente de pobreza. Claro. E aí, não é só pobreza material, é também como se esvazia a história da população negra, certo. Sabe? Aí quando você vai esvaziando a história, você vai levando essa população para as periferias e tirando a possibilidade de ascensão. A população negra é 69% na periferia, e isso não é coincidência. Isso é um projeto do sistema excludente que nos quer longe do centro das decisões, sabe? E as cotas foi uma forma de se quebrar essa lógica. E está dando certo. Eu provoco de propósito. Mas olha a inteligência da Arísia, como ela consegue se sair maravilhosamente bem nesse tipo de provocação. Isso é muito importante. Mas você está com uma diretoria, uma coordenadoria, né? Na mão da prefeitura, que lhe dá margem a fazer muita coisa. Né? Muita coisa. Inclusive com a própria prefeitura. Por exemplo, concurso público. Por que não? Sim, nós vamos avançar nessa questão dos concursos públicos. Inclusive, já existe, agora eu não vou dizer porque eu não tenho certeza, mas já existe algo tramitando nessa questão, sabe? Mas eu só estou há 4 meses lá. Só são 4 meses. É buscar quais são os caminhos. Você tem que analisar como é que a gente pode avançar sem atropelar o processo. A gente não pode atropelar alguns processos. Às vezes é preciso, mas alguns você tem que ter a sensibilidade e a astúcia de saber como é que caminha. Porque o próprio prefeito, o JHC, ele tem que ter a sensibilidade de saber, já que existe uma política, inclusive um organismo dentro da prefeitura de uma política antirracial, é preciso que ele veja isso em todos os órgãos da prefeitura. Sim. Em todos. Mas a gente já até nos cargos comissionados, prefeito. Em tudo. Boa, essa provocação é boa. A gente já tem uma conversa com o João Henrique, que é uma conversa que é conversa lenta. Mas, como eu acredito que revolução também às vezes é lento, você bota uma semente aqui, outra semente. Eu sempre digo que eu quero passar pela prefeitura deixando uma proposta de que as políticas públicas são possíveis. Há quantos anos você está plantando? Há muito tempo. Então, minha filha, não nasce. Não é assim, não. Outro dia eu estava vendo o Jequitibá. Não sei quantos anos que tem um Jequitibá adulto. Adulto. Né? 300 anos. Um Jequitibá adulto. E a sementinha dele? Veio crescendo. Não, e uma coisa legal é que a gente tem, um dos programas que temos aqui é a plantação de baobás. Perfeito. Maceió já tem, quando a gente entrou, Maceió tinha 3 baobás, já tem 10. Olha aí. Né? Onde? Aqui no Vera Arruda tinha 3, agora tem 4. Que beleza, olha aí. E a gente foi avançando, lá em cima do tabuleiro. Só fico preocupado é que apareça o Pequeno Príncipe. Não?
Não, mas o Pequeno Príncipe não veio aqui, não. Aí, assim, são essas ações que parecem mínimas, mas daqui a um tempo isso vai virar história. Perfeitamente. Sabe? Isso é história de resistência. É verdade, é verdade. É verdade. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ter um prazer muito grande de receber você. Um momentinho, por favor. Atende aqui esse telefone, que é importante. Um momentinho. Aqui, atende aí, por favor. E aos meus telespectadores, minhas desculpas, viu? Eu esqueci de colocar no silencioso. Mas vamos lá. Estavam dizendo que eu espero deixar na prefeitura, né? Essa sementinha. Plantar porque, os baobás por lá. Tudo é uma passagem. E que as passagens sejam caminhos de ir adiante, seguir adiante, plantar histórias. Eu gosto muito de saber que a gente está fazendo história. Perfeito, está. Eu agradeço profundamente a você ter vindo aqui. Quero te dizer uma coisa. Eu não sei se você já foi, eu acho que não. Quero levar você ao nosso programa de rádio, lá no Tribunal de Contas, na Rádio Senado Cidadã. Vamos lá. Para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Com certeza. Tá bom? Eu que agradeço. Vou falar com a Tayane para convidar você, ela botar Certo. você nesse programa. Eu agradeço. Tá bom? Muito obrigado por você ter vindo, obrigado mesmo. Quer deixar alguma mensagem final? Amanhã é dia 21 de março, Dia Internacional de Luta contra o Racismo. Que a gente consiga fazer uma revisão das nossas atitudes. Perfeito. Porque não é só o poder público que tem que Perfeito. trabalhar contra o racismo. É uma luta pessoal, é uma Perfeito. reinvenção pessoal. Que a gente se agregue ao processo. É verdade. Que a gente se pergunte o que é que eu estou fazendo para combater o racismo. verdade. É isso. Tá bom, muito obrigado por você ter vindo. Agora você vê que ela trabalha tão bem, que ela disse que amanhã, o amanhã dela foi anteontem, dia 21, já aconteceu tudo. Valeu, gente. Vamos chamar você aqui para estar comigo num pequeno vídeo do Sebrae, que é com a Lidiane Bezerra, do Sebrae, analista. Vamos lá. Se você tem uma empresa e quer aprender a construir uma base sólida de clientes sem gastar uma fortuna de marketing, esse vídeo é para você. Vou te mostrar 5 estratégias que vão transformar seus consumidores em verdadeiros fãs e promotores de sua marca, logo após a vinheta. Olá, eu me chamo Lidiane. Você sabia que manter clientes é mais econômico do que adquirir novos? Além disso, quem já consumiu da sua marca e decide voltar tende a gastar mais e com maior frequência. Isso acontece porque clientes satisfeitos e leais estão dispostos a pagar mais por produtos ou serviços de marca em que confiam. E quando falamos de micro e pequenas empresas que têm recurso mais limitado, focar na retenção de clientes não só ajuda a economizar dinheiro, mas também constrói uma base sólida para o crescimento sustentável e para aumentar a reputação da marca. Afinal, quando os clientes decidem ficar, eles continuam contribuindo para o fluxo de receita, mas também se tornam promotores valiosos do seu negócio, compartilhando suas experiências positivas e atraindo novos consumidores. Então, muita atenção, porque agora eu quero te apresentar formas de implementar estratégia de fidelização na sua empresa. Bora lá? A primeira estratégia é entender claramente quem é seu cliente e personalizar suas entregas. Para isso, você precisa coletar dados sobre ele, seja através de pesquisa, análise de comportamento de compra ou até mesmo conversas e feedbacks que você tenha. Depois, é hora de usar essas informações para adaptar seus produtos, serviços e comunicação. Se alguém compra produtos específicos com frequência, por exemplo, que tal enviar ofertas personalizadas relacionadas a esses interesses? E aí, bora transformar todo esse aprendizado em ação? Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e contar sempre com o Sebrae para te ajudar a desenvolver sua empresa. Você pode nos encontrar pelo 0800 570 0800, que também funciona como WhatsApp. Esperando você. Tchau, tchau e até a próxima. Gostou? Você viu? Viu a Lidiane? Ah, tá, fantástica, legal, né? muito Pois é. boa, Obrigado, muito boa. Lidiane. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Obrigado, gente. Até lá. Ele mandou dizer que quer, viu? Então, o encontro está marcado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.